Queridos amigos, mais uma vez nos encontramos com você, adentrando o seu lar através deste canal de televisão para partilhar das alegrias do Evangelho, como também fala o Papa Francisco. A alegria do Evangelho é a alegria de quem encontra o ressuscitado. Muito obrigado por estes minutos, em sua boa companhia. Que o próprio Cristo abençoe você, sua casa e sua família. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos amigos, estamos no 3º domingo da Páscoa. Esse tempo tão bonito pela presença do ressuscitado, pela sua riqueza em nos apontar para a vida em plenitude, para a vida eterna, a vida em Deus. Neste final de semana, o Evangelho nos propõe a figura dos discípulos de Emaús. Aqueles 2 homens, um chamado Cleofas e o outro sem nome. O sem nome, o discípulo inominado,
ele representa todos nós, que caminhamos, muitas vezes titubeando na fé, outras vezes duvidosos. Porém, ambos caminhavam tristes pelo caminho. Eles ouviram falar de todas as promessas que o próprio Jesus tinha feito a eles, de que o Filho do Homem deveria ser julgado pelos anciãos, deveria sofrer muito, mas que ao terceiro dia deveria ressuscitar. Esta fé no terceiro dia é o grande dilema daqueles dois discípulos, mas é também o grande problema de fé de todos nós cristãos. Quando não cremos, quando não possuímos a certeza de que Deus vivo, o Cristo ressuscitado, através do seu Santo Espírito, caminha conosco, está no meio de nós. E é desse modo que eles caminhavam tristes, como tantas vezes na vida, diante das dificuldades, dos problemas, das incertezas ou das vicissitudes, nós também ficamos tristes, ficamos desconsolados e, o que é pior, às vezes desesperados, sem esta certeza que nos é dada pela fé, sem a esperança que nos ancora firmes na eternidade, de que Deus vive, de que o Cristo ressuscitou e caminha no meio de nós. Assim é que naquele encontro para Emaús, pelas estradas de Emaús, eles se deparam com alguém desconhecido que caminhava entre eles. Lhes perguntava sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém. Enfim, de todo modo, conversava com eles sobre as Escrituras, o que mais tarde fez com que aqueles homens pudessem constatar: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? Esse questionamento de um daqueles dois discípulos a caminho de Emaús deve ser também uma grande interrogação para todos nós. Arde o nosso coração quando nós ouvimos a proclamação da palavra de Deus? Arde o nosso coração quando nós rezamos? Arde o nosso coração quando escutamos o Evangelho? Quando isto não acontece, não é que nos falte a fé. Às vezes nos falta a sensibilidade da fé para perceber, para constatar a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós. Esse é o nosso caminho pela vida. Esse é o nosso caminho pelas estradas do mundo. Somente teremos a alegria, somente possuímos a felicidade quando temos esta certeza da fé, a experiência de que um Deus vivo caminha conosco, nos escuta, pergunta sobre as nossas dores e tristezas, mas também nos fala sobre todo o cumprimento da palavra em nossa vida. Chegando àquele povoado dito Emaús, Jesus caminhava à frente dos discípulos. Fez de conta que caminhava alguns passos à frente deles. Sempre é necessário, como discípulos, deixar que Cristo caminhe em nossa frente. Deus precisa estar adiante. É por isso que nós rezamos também aquela oração Maria passa na frente, exatamente porque Deus deve ir sempre adiante. Deus deve estar sempre à frente da nossa vida, dos nossos passos, dos nossos planos, tudo, enfim. Deus deve caminhar na frente, adiante. E os discípulos, a caminho de Emaús, permitiram que o Senhor ressuscitado fosse à frente deles. Essa também é uma boa iniciativa para as nossas vidas. Neste tempo da Páscoa, fazer o propósito de deixar com que Cristo vá na frente. Deixe que Deus tome a dianteira. Deixe que Cristo ressuscitado esteja sempre à frente dos seus projetos, dos seus problemas, da sua vida. E assim foi feito. Ao chegar àquele povoado, às proximidades de Emaús, Jesus então reparte o pão com aqueles dois discípulos e eles reconhecem, realmente o Senhor ressuscitou.
como havia dito a Simão. Muitas vezes, durante as Santas Missas, a gente também faz essa experiência. Quando o sacerdote, no altar, parte o pão, reparte a hóstia, o sacrifício de Cristo na cruz, o banquete da última ceia são renovados. Como enche o nosso coração de alegria. Para aqueles que têm fé, quanta saudade nesse período de pandemia em que os nossos templos estão fechados. Mesmo pela câmera da televisão, não é a mesma coisa, nem sequer se aproxima da comunhão espiritual. A realidade de sentar-se à mesa, de participar do santo sacrifício que é a missa, é inigualável. É ver que não apenas na cruz o Senhor entregou o seu corpo, como havia prometido no banquete da Quinta-feira Santa, mas ressuscitou e nos oferece o seu corpo glorioso como alimento da nossa vida, como alimento e sustento da nossa alma. É uma experiência ímpar, de alegria, de felicidade inigualável. Essa foi a experiência dos discípulos de Emaús. Essa também deve ser a nossa experiência em cada Santa Missa. O Senhor ressuscitou. Um novo amanhecer surgiu para nós. Não mais um dia, mas um novo amanhecer que nos aponta para um dia sem fim, um dia eterno, que significa a vida em Deus, a eternidade. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Estamos, conforme disse, no tempo da Páscoa, um tempo marcado pela alegria do ressuscitado. Entretanto, muitas pessoas estão vivendo tristes, abatidas e atemorizadas por causa do Covid-19, do novo coronavírus. É preciso ter fé. A nossa fé se fundamenta na ressurreição de Cristo. Não tenha medo. Que seja esta bênção em sua vida uma bênção de paz, de esperança e de alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça para sempre em sua vida a bênção amorosa e protetora de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou.